Estamos de volta! E agora você vai saber como funciona o trabalho dos jornalistas que fazem o programa Estúdio Santa Catarina, da RBS TV. Eu estive lá e conversei com a produção do programa. O Estúdio Santa Catarina é um programa semanal que traz ao telespectador reportagens especiais e de grande repercussão, como denúncias, variedades e entrevistas exclusivas com grandes personalidades da mídia artística. Os assuntos dessas matérias são decididos com uma semana de antecedência. Mas e se algo surgir em cima da hora? O que acontece? Conversamos sobre o assunto com o apresentador do programa, Pedro Paulo. Se é uma coisa muito grave, esse assunto tem que estar no Estúdio Santa Catarina e tem que estar com uma abordagem um pouco mais aprofundada. Então, se é uma coisa muito grave que aconteceu durante a semana, esse assunto, essa informação vai estar no Estúdio Santa Catarina e alguma coisa que a gente produziu de comportamento vai ser, a gente vai deixar de gaveta, que a gente chama, vai segurar para exibir numa outra oportunidade. Qual o diferencial do Estúdio Santa Catarina? Eu acho que seria realmente as matérias mais aprofundadas, porque os telejornais são obrigados a informar tudo aquilo que acontece de mais importante. Os telejornais da RBS têm essa capacidade e informam tudo o que acontece de mais importante. Mas o tempo é muito limitado, até por causa da programação da Globo e por sermos afiliados à Globo, à Rede Globo. Então, no estúdio a gente consegue aprofundar mais. A gente tem uma semana para pesquisar, para se aprofundar, para buscar diferentes opiniões e pontos de vista para aquele assunto específico. E se você se interessou pelo programa e quer assistir, ele vai ao ar todas as noites de domingo. E o Papo Cult de hoje é com a artista plástica Arlene Della Torre. Ela vai falar sobre a exposição Salve os Oceanos. A matéria da estudante de Relações Públicas, Thaís Helena. E aí galera do Olhares Universitários, a gente tá aqui com a Arlene Della Torre, que é artista plástica e autora do projeto de sustentabilidade Salve os Oceanos. Ela une arte e sustentabilidade em seus quadros, e é por isso que a gente veio conversar um pouco com ela. Arlene, conta pra gente um pouco da sua trajetória artística. Primeiramente, é uma satisfação recebê-las aqui no meu ateliê, onde aqui é tudo muito descontraído, porque é o lugar onde eu crio. Então, ela é um lugar simples, mas assim que tem uma energia muito grande. Esse projeto ele surgiu com uma primeira obra que foi solicitada pela Secretaria de Cultura de Balneário Camboriú. Aí foi feito um quadro de 2,30 por 2,50, um peixe. E nesse peixe foi apresentado na exposição e ele teve uma aceitação muito grande. As pessoas ficavam maravilhadas com ele. E foi aí que comecei a pensar sobre outros quadros. E foi contagiante, porque cada vez que eu realizo um quadro, eu também me realizo como artista plástica. E como surgiu essa ideia de trabalhar com arte e reciclagem? Foi assim acontecendo. Na verdade, eu venho de uma família que já reciclava. A minha mãe era uma pessoa que cuidava muito com todos os elementos que tinha em casa. E naquela época ela já reutilizava por exemplo, a latinha de leite ninho, os potes. Ela já tornava isso um outro elemento. E aí foi surgindo. E para me tornar uma artista plástica, desde pequena, eu já fazia várias atividades na área, como pintura em tecido, pintura em porcelana, e aí que foi então vindo cada vez mais o gosto pela arte e a vontade de cada vez mais fazer obras de arte. E qual a necessidade e a importância do projeto? O projeto ele tem a finalidade de conscientizar as pessoas sobre a necessidade de cuidar do nosso planeta Terra, de cuidar das nossas águas, dos oceanos, dos mares, dos rios. E isso tudo vem com cuidado com o lixo. Porque a hora que a pessoa joga um lixo na rua, onde vai esse lixo? Vai no bueiro. E do bueiro, ele vai para as águas dos rios. E dos rios, ele vai para as águas dos oceanos, onde causa grande poluição, matando os animais marinhos.
e diminuindo a biodiversidade marinha. E qual é a sua inspiração para criar as obras? As minhas inspirações são muitas. A minha máquina fotográfica é minha companheira, né? E eu viajo, em minhas viagens eu visito muitos museus, ou aqui no Brasil mesmo, assim, qualquer lugar que eu vou, estou sempre muito atenta ao que está ao meu redor, porque a gente sempre aprende com as outras pessoas, né? Então, eu tenho sempre esse cuidado de estar sempre muito ligada ao meio onde estou. E como funciona o processo de produção das peças? Esse processo é um processo lento, porque às vezes eu tenho de 3 a 4 quadros começados e eles têm que dar uma parada porque falta os elementos. Mas eu tenho muitas pessoas que contribuem. Bares, restaurantes, a família, os amigos que guardam esses elementos para mim. Guardam, por exemplo, as tampinhas, as caixas de leite. E aí eu abro eles, lavo e transformo. Todos esses elementos eles não são recolhidos no lixo, porque antes disso as pessoas guardam. Então cria essa corrente para diminuir o nosso lixo no planeta. E qual a importância da arte para você? Depois disso que eu me aposentei, eu comecei a arte. Isso para mim hoje é muito importante, porque é na arte que eu penso desde que eu acordo até a hora de dormir, e às vezes ainda sonho com arte. Então é isso, galera. A gente agradece muito a Arlene, essa artista fantástica. E fica aí a dica para quem quiser conhecer um pouco mais do projeto, é só acessar o vídeo que tem o link aqui embaixo. Muito obrigada, Arlene, e até mais. Bom, galera, é hora do intervalo, mas não sai daí que é rapidinho.